Olá, você estudante que está se preparando para o Enem. Seja muito bem-vindo a mais uma aula de resoluções de questões do Enem 2023. Sou o professor Douglas, professor de matemática, e hoje estamos aqui com a resolução da questão de número 170 do Enem 2023. Vem comigo. Temos o seguinte problema. Uma loja vende seus produtos de duas formas, à vista ou financiado em 3 parcelas mensais iguais. Para definir o valor dessas parcelas nas vendas financiadas, a loja aumenta em 20% o valor do produto à vista e divide esse valor por 3. A primeira parcela deve ser paga no ato da compra e as duas últimas em 30 e 60 dias após a compra. Um cliente da loja decidiu comprar de forma financiada um produto cujo valor à vista é R$ 1.500. E aqui ele pede para utilizar 5,29 como aproximação para a raiz quadrada de 28. Queremos saber qual que é a taxa de juros compostos praticada nesse financiamento. Importante saber que quando se trata de matemática financeira, quando se trata de financiamento, estamos trabalhando aqui com juros compostos, ou seja, são juros que vão ser incididos sobre juros no decorrer de suas parcelas. Para isso é importante a gente lembrar que quando eu trabalho com juros compostos, eu trabalho sempre com uma taxa levado em consideração um determinado tempo. Nessa taxa, nesse tempo, é o que vamos analisar aqui nessa questão. Primeira coisa, para a resolução dessa questão, é necessário destacar os dados mais importantes desse texto. Nesse caso, temos aqui o valor à vista, Essa pessoa vai parcelar isso em 3 parcelas iguais, sabendo que a loja, quando se faz essa parcela, ela aumenta 20% do valor. Então, vamos pensar o seguinte. A primeira informação que temos é que o valor à vista é R$ 1.500. E se vai ser a juros compostos, quando eu trabalho com juros compostos, eu utilizo a seguinte situação. Eu tenho que é o valor real, mais a taxa, elevado ao tempo. Tá? Então, aqui temos uma potência que vamos utilizar para a nossa resolução. Para isso, a gente vai entender aqui, se o valor à vista é R$ 1.500 e se vai ser adicionado 20%, quanto que é 20% de 1.500? 20% de 1.500 é R$ 300. Dessa maneira, se você somar 1.500 com R$ 300, você vai ter como resultado R$ 1.800. Dessa maneira, esse vai ser o valor que vai ser pago ao final desse pagamento parcelado. Dessa maneira, temos que importante saber se são 3 parcelas, você vai ter que dividir 1.800 por 3 para saber qual vai ser o valor de cada parcela. 1.800 dividido por 3 vai dar igual a 600, tá? Mas uma coisa que a gente precisa entender aqui nesse problema é que se você pegar 600 mais 600 mais 600, dá 1.800. Mas o valor real à vista seria 1.500. Como que a gente chega nesse 1.500? Tá. A gente pode fazer o seguinte problema. Eu sei que são 3 parcelas. Essas 3 parcelas, se fosse um valor à vista, elas teriam que dar R$ 1.500. Então, para que chegue nesses R$ 1.500, a gente vai pegar essas parcelas a partir da segunda, é claro, e vai dividir os juros compostos. Nesse caso, a primeira parcela, ela já é paga no ato da compra, por isso que não é dividida, não é incidida em juros compostos, mas a próxima parcela, que seria a segunda parcela, ela vai ser paga para daqui a 30 dias. Então, temos aqui o tempo que é de 1 mês. E a terceira vai ser paga no segundo mês, por isso o expoente está elevado a 2. Dessa maneira, o que é que temos aqui? Esse problema, essa igualdade, a gente precisa simplificar isso. Para simplificar, o que é que eu posso fazer? Posso, primeiramente, nesse caso, esse juros compostos que está 1 mais i elevado a 1, a gente pode pegar esse 1 mais i e representar como sendo x. Se eu considero que x é igual a 1 mais i, a gente vai facilitar aqui o nosso problema, porque a gente vai simplificar. Dessa maneira, eu tenho o quê? 600 mais 600 dividido para x mais 600 dividido para x ao quadrado igual a 1.500. Esse monte de zero, a gente pode simplificar. Simplificar como? Eu posso tirar um MMC desses denominadores. Se eu tenho x e x ao quadrado, o MMC deles vai ser o maior de todos, que é o x ao quadrado. Então, se eu pego esse x ao quadrado como sendo o meu MMC, e simplificando todos os zeros, eu vou ter o quê? X ao quadrado dividido para 1 vezes 6, que é 6, 6x ao quadrado. X ao quadrado dividido para x, que dá x, vezes 6, que vai dar 6x. X ao quadrado dividido para ele mesmo, que é 1 vezes 6, que é 6.
e x ao quadrado dividido para 1 vezes 15, que vai dar 15x ao quadrado. Dessa maneira, esse denominador a gente não vai precisar dele, então não posso desconsiderar. Desconsiderando ele, eu posso simplificar ainda essa equação. Simplificar como? Posso pegar tudo e dividir por 3. Então, 6 dividido por 3 dá 2, né? Esse 15x ao quadrado, se eu divido por 3, dá 5. Como está positivo de um lado da igualdade, eu trago para o outro lado da igualdade negativo. Então, vai ficar menos 5x ao quadrado. Mais o outro 6x, né, divide por 3 dá 2x, mais 6 dividido por 3 dá 2. Isso igual a zero, né? Estamos chegando aqui numa equação bem conhecida, como é a equação de segundo grau. Esse 2x ao quadrado menos 5x ao quadrado, posso simplificar, né, fazer essa continha, que vai dar menos 3x ao quadrado. Então, aqui temos aqui a nossa equação do segundo grau. Lembrando que a equação do segundo grau, eu tenho os coeficientes A, B e C. Coeficiente A seria quem? Seria esse menos 3, é quem acompanha o x ao quadrado. Coeficiente B é quem acompanha o x, que está sozinho, que é o 2. E o 2 é o coeficiente C, o que está sozinho. Dessa maneira, vamos utilizar a famosa fórmula de Bhaskara, né? Para encontrar quais são as raízes e qual seria esse valor de x. Para utilizar essa fórmula de Bhaskara, primeiramente temos que encontrar o discriminante dele, que é quem? É o delta. O delta, delta é igual a b ao quadrado menos 4ac. Como eu prefiro chamar, isso aqui é o quê? Brasileiro ao quadrado menos 4 acriano, né? Para a gente lembrar aí. Sempre que precisar encontrar o delta, brasileiro ao quadrado menos 4 acrianos. Dessa maneira, eu tenho o quê? O b, eu posso substituir esses valores, né? Substitui aqui, eu tenho o quê? O b, que é igual a 2. Se ele está ao quadrado, 2 ao quadrado é igual a 4. Então, menos 4, que já é da fórmula, vezes o valor de A, que é o menos 3, que é quem acompanha o x ao quadrado, vezes o C, que é 2. Nesse caso, resolvendo essa continha, teremos o quê? 4, aí temos menos 4 vezes menos 3. Menos vezes menos é mais. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. Então, tem um 4 mais 24, que vai me resultar em 28. Ok? Então, agora vamos para a nossa fórmulazinha de Bhaskara, de fato, né? Que é o nosso aqui. X é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, dividido para 2a. Nesse caso, substitui esses valores, isso mesmo, vamos ter o quê? O menos, que já é da fórmula, o b, que é 2, mais ou menos raiz de delta. Professor, por que o senhor colocou a raiz de delta como sendo 5,29? O delta era 28. O enunciado da questão pede para considerarmos 5,29 como sendo a aproximação para a raiz quadrada de 28. Então, já coloquei aqui direto. Dividido por 2 vezes A. O A é menos 3. Então, se eu tenho 2 vezes menos 3, vai nos dar como resultado menos 6. Então, importante destacar que se eu pego aqui menos 2 mais 5,29, vai dar aí um valor, né, menos 7,29. Se eu divido por menos 6, vai acabar dando um valor negativo, né? E se eu quero encontrar a taxa mensal, essa taxa não vai ser negativa. Ela tem que ser positiva. Então, não vou utilizar esse valor de mais. Esse mais ou menos, vou utilizar apenas aqui o nosso menos, né? Então, se eu pego, nesse caso, né, menos 2 menos 5,29, vai nos dar como resultado aqui menos 7,29. Se eu divido por menos 6, agora sim, menos dividido por menos é mais, e 7,29 dividido por 6, isso aqui dá um pouco mais do que 1, né? Mais precisamente, nos dá 1,215. Nesse caso, o que é que temos aqui? Eu quero saber qual que é a taxa que está sendo incidida. Lembrar que a taxa, né, era 1 mais a taxa. Se aqui eu já tenho 1, a taxa vai ser quanto? 1 mais a taxa. Então, é 1 mais 0,215. Então, minha taxa aqui, nesse caso, é 0,215. Para encontrar esse valor em porcentagem, o próprio nome já fala, porcentagem, por 100, né? Então, você vai multiplicar esse valor por 100, a vírgula vai andar 2 casas para a direita, chegando como resultado, gabarito aqui 21,5%, que vai nos dar, olhando para as alternativas, gabarito alternativa letra D. Gabarito letra D de Douglão, é isso mesmo. Gente, atenção, nessa questão, ela foi considerada a questão mais difícil do Enem 2023 na prova de matemática. É importante destacar que esse tipo de questão, pelo TRI, se você erra essa questão,
em tese não teria muito problema. Por quê? Porque essa questão ela vai ser considerada lá na taxa de TRI, se você acertar as faces, as médias, errando essa, sua nota não vai ter uma alteração significativa. Então, isso acontece o quê? Que mesmo se errar uma questão difícil e você acertando as faces e as médias, você ainda vai ter uma nota excelente, tá certo? Então, nesse caso, encontrou esse tipo de questão no Enem? Pula. Pode pular, sem medo de errar, tá bom? Então, até a próxima, valeu, ficamos por aqui hoje.